Sim, mas se alguém falar Yugis, não, você não vai se incomodar. Eu não me incomodo, Carlos. O pior que eu já ouvi são os meus alunos vietnamitas que me chamam de huge. Daí eu não gosto. Não, aí é ofensa. Só uma coisa, Pedro Zambon, muito obrigada. Ele se coloca, como sempre, como eu falei para vocês, o nosso amigo do Mackenzie, à disposição caso a gente precise de alguma ajuda. Obrigada, Pedro. Vai acompanhando aí o chat, Pedro, vai ajudando por aí, por favor. Qualquer coisa você entra, fala. Você tem toda a autorização. Deixa, obrigado, professor. Obrigado, Suzana. Isso, Suzana. Você que tem mania de me chamar professora, né? A vida é a professora aqui. Bom, acho que já podemos, não? Olha o gatinho do Carlos, ele sempre participa também. É verdade. Podemos começar, Carlos? Claro. Tá. Então, bem-vindos todos. Mais uma iniciativa da Frente Cultural da Língua Portuguesa. Vai ser uma honra conversar com a Andréa, Ana e Maria Clara sobre a questão do português língua de herança. É um assunto que nos interessa muito, muitíssimo, e é bom que temos a participação de 3 pessoas com uma experiência completamente diferente uma da outra, vocês vão adorar. Não precisamos esperar que terminem as falas, que serão de 10 a 15 minutos para cada uma, para colocar perguntas no nosso chat. Como sempre, todo mundo já está acostumado, este evento é gravado, então se alguém não quiser aparecer com seu rostinho, pode tirar a câmera, e pedimos, que também todo mundo já sabe, estamos acostumados, que os microfones sejam silenciados, porque às vezes um gatinho pode miar, né, Carlos? E etc, etc. Os gatinhos, os cachorrinhos, as criancinhas, as vozinhas, enfim, às vezes existem essas interferências. Eu vou apresentar a nossa primeira palestrante, Andréa Rios, que é graduada em Letras, Inglês e Português, especialista no ensino de inglês e espanhol, está na Austrália desde 2010, graças a um feliz casamento com um noivo que eu soube que ela conheceu no intercâmbio. Olha o poder dos intercâmbios, ficaram entre Brasil e Austrália e decidiram pela Austrália, né? Ensina português, língua estrangeira para adultos e português, língua de herança para crianças e adolescentes na Escola Étnica Brasileira, da qual é diretora fundadora. Claro que vai ser super interessante, então, Andréa, o palco é seu, se quiser compartilhar a tela, fique completamente à vontade. Muito obrigada pela participação, e aqui estou eu acompanhando o chat, gente, vamos lá. Boa noite a todos, bom dia, né, pessoal aí do Brasil, boa noite, Timor-Leste, e para mim aqui também da Austrália. Muito obrigada pela participação, Suzana, obrigada pelo convite. Eu fico muito lisonjeada de poder falar do meu trabalho, que começou há muitos anos atrás, né? Alguns anos atrás. Sempre fui professora, terminei faculdade e já estava em sala de aula, então minha vida é meio ligada com a educação, sempre gostei muito. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ou colocar a mão para cima ou já ir perguntando, e a gente vai respondendo conforme a gente vai falando. Eu sou original do Paraná, sou paranaense, mas meus pais, meu pai era bancário, então na minha infância a gente mudou pelo Brasil inteiro. Eu morei no Sul, né, como eu sou paranaense, depois a gente morou em São Paulo, uma época no interior. Morei também em Roraima, que foi o meu primeiro contato com o inglês, porque a gente tinha vizinhos de Guiana. Enfim, e me apaixonei por línguas desde então. Na minha adolescência, tinha aquela visão de Austrália, gostava muito, achava interessante. E até que um dia surgiu a oportunidade de eu vir para um intercâmbio, e aqui, na chegada, já conheci o meu, então, marido. Estamos juntos há anos, temos uma filha de 16 anos. E entre o Brasil e a Austrália, né, nessas viagens de idas e vindas, a gente decidiu optar pela Austrália. Eu estou em Adelaide, que é a capital da Austrália do Sul. South Australia é uma cidade de mais ou menos 1,5 milhão de habitantes.
bem esparramada, maior em tamanho do que em população. E moro aqui há 10 anos. Vai fazer 10 anos em dezembro. E a história como eu comecei em contato com o português, foi ensinando português para adultos, mas vendo que a minha filha estava crescendo numa escola, num ambiente de inglês e começando a perder a língua. André, Então, posso te interromper só um segundo para pedir que você fale um tiquinho mais alto? pode sim. Obrigada. Talvez seja meu microfone, vou tentar falar mais alto. E quando eu comecei a perceber que minha filha estava perdendo o português aos poucos, né? Então eu pensei, eu sou professora, sou brasileira, quero que ela continue sendo brasileira. Então a gente começou, eu conversei com algumas pessoas que já moravam aqui há algum tempo, reuni um grupo de mães e falei, vamos começar a, né, ter um conhecimento a mais, de passar um pouquinho de conhecimento para as nossas crianças. E eu fundei, então, o que nós chamamos de Brazilian Ethnic School of South Australia, que é a escola étnica brasileira, que nós focamos no português como língua de herança, e sempre digo, por onde eu for, que é a herança que eu precisava deixar para minha filha, que ela poderia conhecer tudo, ser fluente em quantas línguas ela quisesse, mas jamais deixasse o português de lado. E foi aí, com a cara e com a coragem, eu comecei, e tinha algumas pessoas que estavam participando comigo do trabalho, e a escola étnica para nós tem uma missão, que é muito importante, que é manter a língua e a cultura das crianças e adolescentes vivas, mesmo porque em Adelaide, mesmo entre Austrália e Brasil, não existe muita conexão, não existe muitos negócios. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que existem tantos projetos, na Europa existem tantos projetos. Quando eu comecei a escola brasileira, em 2013, nem existiam escolas de português aqui na Austrália. Então, foi assim, uma coisa muito nova. Então, eu meio que entrei com a cara e com a coragem, não tinha muito material. Nossa, como vão ser essas aulas? E daí a gente começou com um grupo de 6, 7 crianças e foi crescendo, foi crescendo. E hoje nós temos 65 alunos matriculados, entre 1 e 18 anos, 17 é a mais velha, na verdade. O governo nos subsidia parcialmente com uma ajuda financeira para crianças de 4 a 17 anos. E a gente tem os playgroups também, que são de 1 ano e 2 anos, que as crianças vêm com o pai ou com a mãe. E daí se fazem musiquinhas, danças e tudo que tem de bom no Brasil, a gente trabalha na escola brasileira. Geralmente o nosso programa é em volta da cultura e das datas comemorativas. A gente desenvolveu um currículo dentro das datas comemorativas, então a cada mês ou cada quinzena a gente trabalha conforme as datas comemorativas brasileiras. Então, assim, a nossa ideia maior é que o ambiente seja criado para que essas crianças continuem aprendendo a língua, e também a gente auxilia as famílias na manutenção da língua materna, e a gente cria oportunidades para essas crianças conhecerem também outras crianças, porque a criança, quando uma família que se muda para a Austrália, ela não pensa que ela vai encontrar outras famílias brasileiras ou que ela vai ter contato. A ideia é, já fala português, agora vamos falar então inglês, vamos aproveitar a oportunidade, e daí acaba deixando para trás. Então, a gente trabalha muito no marketing da escola para provar e trazer essa realidade para a vida das famílias, o quanto é importante que as crianças continuem aprendendo português. Então, a nossa escola é uma escola, não é uma escola funcional como tempo integral, não. É só aos sábados, e a gente tem 1 hora e meia de aula por sábado. A gente trabalha com o calendário do estado, né? São 10 semanas de aula, 2 de férias, 10 de aula, 2 de férias. E nessas semanas de aula, a gente tem daí o trabalho que é separado por grupos de idade, né? Daí 2, que são os playgroups, depois 3 e 4 anos, 5 e 6 anos, 7 a 10 e 11 a 16, e mais um grupo que é 17 anos que estão no high school. E daí a gente faz o trabalho
de promover a língua através de dança, de música, de histórias, de folclore, de tudo que a gente puder trazer do Brasil, da história viva do Brasil, a gente traz para essas aulas. E também a vivência das crianças, né, de falar o português, de curtir o seu sotaque, de ser quem elas são, né? Não precisa estar vivendo aquilo que eles estão adaptando, eles estão, na verdade, a gente sempre fala que a Austrália é a nossa terra adotiva, mas a nossa terra natal, a terra que a gente ama, é o Brasil. E através da escola também a gente promove oportunidades extras de aprendizados, através de atividades, eventos, colônias de férias e tudo que uma escola pode promover. A nossa escola, apesar de pequena, a gente tem uma comunidade muito forte e vão nos apoiando. A dificuldade de morar aqui do outro lado do mundo e ter uma escola que tenta passar o português para frente é achar professores, né? Uma das nossas dificuldades maiores. Mesmo porque os nossos imigrantes, quando vêm para cá, eles vêm com visto de estudante ou vêm com visto de, né, de trabalho, não tem tempo para trabalhar na escola. Então, assim, a gente tem bastante dificuldade nessa parte. Nós não temos muitos brasileiros na Austrália, em comparação a outros países, como, né, na Europa, eu sei que tem vários brasileiros, na Inglaterra tem muito brasileiro, na Suíça tem muito brasileiro, na Austrália, digamos que em Sydney e Melbourne até que tem bastante brasileiros, mas aqui em Adelaide mesmo não tem tantos brasileiros. Nós temos mais ou menos umas 2.000 famílias em Adelaide. E os nossos profissionais são nativos. Licença. Sim. 2.000 famílias de brasileiros é bastante, André. Então, é bastante, Suzana, mas é interessante que alguns estão meio escondidinhos ainda, sabe? Não querem aflorar, participar, talvez uma cultura meio diferente, mas está crescendo bastante. Neste ano, começo do ano, que nós fizemos um censo, assim, mais ou menos para tentar descobrir os brasileiros que estavam aqui, e a gente chegou nesse número, com mais ou menos umas 2 famílias. 2.000 famílias de brasileiros aqui. Então, assim, foi até surpreendente para a gente. E muita criança, viu? Se viessem todas as crianças para a escola, não tinha onde botar, porque a gente tem um espaço pequeno. Mas agora, vamos divulgar bastante o seu trabalho, você vai ter mais alunos com certeza e talvez, quem sabe, até mais professores, André. Então, eu só queria aproveitar, além de agradecer a presença de todos, lembrar que vocês não precisam esperar o fim da fala da Andréia para fazer perguntas e comentários, tá, gente? Aqui o chat, eu estou acompanhando, podem mandar bala. Isso. Eu sinto que às vezes eu estou falando muito, mas vocês me parem se eu tiver falando. Não, está muito interessante. Você vai ser exemplo para outras iniciativas. Legal, eu já fui também aqui, eu entrei, teve uma família que entrou em contato comigo de Perth, que é uma outra cidade aqui na Austrália, Western Australia, e ela se espelhou desde o começo da escola, e agora eu fiquei sabendo, acho que 2, 3 semanas ela inaugurou, me chamou, me mandou um convite, a gente não pode ir por causa das fronteiras, mas ela inaugurou um espaço, uma escola com crianças, e assim, a gente trocou bastante figurinhas em relação ao currículo, que ensinar como fazer. Eu estou muito orgulhosa. E também tem um pessoal em Queensland que já pediram essa informação. Então, assim, sinto feliz de poder ser essa luz, né, para passar essa língua tão linda que a gente não pode deixar ficar quietinha, não. Mas eu também queria mostrar para vocês uns momentos da escola. Será que eu consigo fazer esse vídeo em tela maior, gente? Vocês me ajudam? Eu não sei, eu esqueci como que faz. Tenta, eu acho, tenta passar, vamos ver. Você projeta o vídeo e ele já vai aparecer grande, você fica pequenininha no canto. Como que eu faço? Desculpa. Só toca play. Isso, aqui, só dá o play. Okay. Não. Se tiver som no vídeo, tem que permitir antes. Eu tenho que tirar o meu... Não precisa tirar o fone, não. Bem pequenininha, né? Enquanto isso eu tenho uma pergunta, tá? André, qualquer coisa a gente... aí tá ótimo, desse tamanho tá ótimo. Mas uma pergunta do Elísio. O Elísio que está
Onde que o Elísio estava mesmo, que eu já não me recordo? Em Angola? Não, onde estava o Elísio, gente? Eu queria falar... Elísio, onde você... Eu sou de Brasília, na verdade eu sou carioca, né? Mas estou em Brasília, no Brasil, já Tá, faz 13 anos. tá bem. Obrigada, Elísio. Então, Elísio pergunta, Andréa, qual a média salarial de um professor em início de carreira na Austrália e qual a sua formação? Elise, eu acredito, vamos continuar pelo chat. Elise, eu acredito que você pergunte média salarial de um professor regular, não professor de língua portuguesa, né? Posso responder. Em média, o professor em início de carreira entra com 35 mil a 40 por ano, dependendo se ele está numa escola pública na 35 metrópole, mil né? a 40 o quê? Dólares australianos? 35 mil a 40 mil dólares por ano, se ele for full time, né? Trabalho de tempo integral. Na escola brasileira, a gente começa com 30 dólares por hora, 28 por hora e vai a 30 depois do primeiro ano de trabalho. Geralmente a gente dá uma ajuda salarial também com a preparação, né? E tem vários apoios que a gente ajuda, apoia. A gente não pode fazer muito porque a escola é uma escola mais uma escola comunitária, né? A gente não é uma escola particular onde os pais pagam um salário super alto, um valor super alto para estarem lá. Mas é mais ou menos isso. Tá, vamos ver se o feed, então, se deu certo. Então, vamos lá. Som? Tá sem som. Não tem o som. Agora sim. Mas tá bom, acho que não precisa o som, André, tá ótimo. Meu marido. Ótimo. Desculpa, eu tinha esquecido de adaptar o vídeo à apresentação. Não tem problema. Então, essa é a nossa escola e a gente oferece aula, como eu disse para vocês, desde 1 ano até 18 anos, como língua de herança. E alinhado com a escola também a gente trabalha com português como língua estrangeira para adultos que têm interesse. Na maioria, o nosso público maior ainda são os maridos, né, casados com as brasileiras. E a gente tem muita gente assim que é artista, trabalha com música brasileira e vem aprender o português com a gente. Mas o nosso forte são os nossos pequenos, que a gente tenta, né, que eles também abracem a cultura, a língua e não percam, né, essa identidade deles que é a língua. Eu tenho mais uma pergunta antes de você prosseguir. Acredito que esse seja o seu último slide, mas eu vou fazer mais a pergunta logo, que do Abel Sarmento. Sempre bom dizer de onde somos, por favor, tá, Abel? Sempre escrever de onde somos para as pessoas conhecerem, irem associando o nome ao local. Então, a pergunta, Andréa, do Abel é: qual é a sua comunicação diária com a sua família na Austrália? É a língua portuguesa ou a língua inglesa? Então, boa pergunta, né? A gente em casa fala português, geralmente quando está eu e minha filha, e assim que meu marido estiver, que ele faz parte da conversa, é inglês. Então, nós somos uma família bilíngue
Meu marido entende bastante português, que a gente morou no Brasil antes de mudar para a Austrália. Fala bastante português. A gente visita o Brasil a cada 2 anos, então assim, ele se vira com o português. Não conseguimos muito fingir a sua identidade, porque ele tem cara de gringo e tal, mas ele se vira com o português também. Então, no dia a dia, vamos dizer, 60% em inglês, 40% em português. Para ele, para o meu marido, a gente criou o English Free Day, que é um dia que não se fala inglês em casa, que é os sábados. Então, ele teve que se adaptar ao português, então ele fala muito mais. Ele cozinha comida brasileira também, faz caipirinha, ele é bem brasileiro. Mas tem dificuldade, porque vocês sabem, né? A língua portuguesa é uma língua muito difícil de aprender. A gente só sabe depois que muda de país. Eu acho que essa English Free Day é fantástico. É muito legal essa iniciativa. A Carla Castanha, tanto a Bel quanto a Carla, se puderem dizer de onde estão participando, por favor. A Carla diz, que trabalho lindo, assim, com toda essa entonação. Quero muito fazer especialização em português e língua estrangeira. Venha, Carla, junte-se ao time. Será bem-vinda no nosso universo. Andréa, eu posso... colocou os seus contatos, Andréa? Eu coloquei no primeiro slide, coloquei o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo. A Carla está no Mato Grosso do Sul. Olha, minha última cidade é Sinop, no Mato Grosso, onde meus pais moram até hoje. Tá, Andréa, tem mais uma. O José Santos, que é um dos organizadores desta frente, ele diz assim, ele é aqui de São Paulo, da Zona Oeste, ele é autor de diversos livros, trabalha muito, inclusive, para a língua portuguesa, enfim. Ele pergunta, primeiro ele diz que gostou de saber que seu trabalho foi estimulado pela relação com sua filha, e que livros de nossos autores, quais livros de nossos autores ela gosta atualmente? Se você tem assim, de memória de algum livro que ela goste, sua filha, atualmente. Minha filha, surpreendentemente, ela sempre teve gostava muito de Monteiro Lobato, né? Como toda criança brasileira, a gente fez questão, porque quando nós saímos da Austrália, minha filha tinha 6 anos. Ela já veio alfabetizada. Quando saíram do Brasil, né? Do Brasil, isso, desculpa. Quando nós saímos do Brasil, ela tinha 6 anos, ela já estava alfabetizada e ela sempre gostou de Monteiro Lobato. Como ela agora é uma adolescente, ela tem 16 anos, ela lê bastante, assim, biografias. Por exemplo, esses dias ela estava lendo a biografia da Gisele Bündchen. Então, assim, a gente não teve muito contato com literatura porque é difícil demais de encontrar aqui. Hoje nós temos uma biblioteca na escola, porque foram doações, né? Porque não tem como trazer livros, é muito pesado e é difícil, gente, é longe, é caro para trazer. Então, o que eu consegui trazer foram os livros dela, favoritos que ela tinha, eram de floresta, de história, uns 4, 5 livros que ela gostava muito. E depois a gente passou a adquirir livros por aqui. E por aqui é difícil de encontrar. Então, a gente tem... Eu te agradeço imensamente por enquanto. Obrigada. Eu sei que você vai fazer um esforço de ficar acordada para ficar com a gente. Você já disse, apesar de eu ter te colocado à vontade para ir nanar, se precisasse. Mas obrigada por ter a vontade. Até porque as pessoas podem continuar a fazer perguntas pelo chat. De repente, mais alguma ideia surge, né? O Carlos Seabra está sugerindo, e é uma boa sugestão, Andréa, sempre os livros digitais, né? Que agora a gente tem... Agora a gente tem, né? Agora a gente consegue baixar algumas coisas, mas há 10 anos atrás era um pouco mais difícil, né? Mas hoje a gente tem uma biblioteca bem legal na escola, que a gente está tentando desenvolver ainda mais para não deixar os nossos alunos sem leitura, com certeza. Temos uma participação de chama-se Além Mar, Língua Portuguesa, uma iniciativa que depois vamos conhecer melhor. Carmen, ela se chama, brasileira, Carmen Lima, falando de Portugal. Ela está concluindo o mestrado em português, língua não materna lá, é professora de português e língua estrangeira há muitos anos, e na área de português e língua de herança, qual a dica? Mas isso vai ficar uma pergunta geral, talvez a Ana Lúcia já possa começar por aqui, eu vou apresentar.
a dica para incentivar a fala diária em português, para ficar na nossa mente. Qual a dica para incentivar a fala diária em português? A Ana Lúcia também vai te dar várias dicas sobre acessar livros em português, e depois eu vou continuar com as contribuições. Eu parei na Penha, que está na Bolívia, mas agora eu vou apresentar a Ana Lúcia, informando desde já, a Ana Lúcia não está muito bem hoje, está na China. Não por estar na China que ela não está bem, mas é que ela acabou de chegar na China com a família para passar 3 anos e vem dos Estados Unidos, né? E não está bem, teve alguma intoxicação, comeu alguma coisinha ou tomou alguma aguinha que não lhe fez bem. Mas a Ana Lúcia é paulista, mudou para os Estados Unidos em 2003, trabalha e aprende, eu adoro isso, com o português como língua, de herança desde 2005. Ela é cofundadora da Abrace e do Coalition of Community-Based Heritage Language Schools na região de Washington, né? Nos Estados Unidos. Eu me comprometi, e vou tentar fazer isso, a passar os slides, lendo os slides da Ana Lúcia, para ela não se cansar mais do que já está comprometida, e se for necessário, ou se for o caso, ela comenta e responde as perguntas. Então, eu vou começar por um videozinho, vamos ver se... Adoraria saber onde eu pus o vídeo. Então, vou começar pela apresentação mesmo, tá? Eu baixei o vídeo, mas... Me digam se estão vendo a apresentação. Sim. Está no ar, né? Tá. Então, vou abrir aqui na tela. Bom, temos aqui, então, língua de herança, família e comunidade, ou família em comunidade, que eu acho que é mais ou menos intuitivo, né? A família e a comunidade, ou a família vivendo na comunidade. Imagino eu que tanto na comunidade de brasileiros, quanto na comunidade dos Estados Unidos, de americanos, né? O contraste, imagino eu, entre estar em comunidade brasileira na família e na comunidade americana. Pode falar, Ana, quando quiser, porque eu estou aqui de intrometida, né? Como foi a construção de uma em comunidade? Essa organização, a Abrace, que eu espero conseguir passar o vídeo, tem 15 anos. Eu tive o privilégio de conhecer a Ana Lúcia em uma fala em Fort Lauderdale. Há alguns anos, essa comunidade já existia, fiquei encantada por ela, né? É um programa de língua e cultura de herança, programa de jovens voluntários, fazem feiras anuais da cultura, do livro e dezenas de eventos, um ciclo de palestras sobre temas diversos, festas e piqueniques em datas comemorativas. É uma comunidade absolutamente... É uma referência, né, nessa área de língua estrangeira. Isso é a atividade dela na Abrace. Ela tem outras atividades que ela foi humilde e não colocou aqui, mas eu queria depois que você falasse uma palavrinha sobre a questão daquela outra atividade. Na Coalition of Community-Based Heritage Language Schools, ela está há 7 anos. É uma rede de representantes de diferentes idiomas nos Estados Unidos. Fazem estudos sobre perfis das escolas comunitárias nos Estados Unidos. É interessante falar um pouquinho sobre isso, se você puder, porque depois a Maria Clara vai falar sobre isso também, sobre a Suécia. Um assunto interessantíssimo que vocês vão gostar de saber. E tem a conferência anual para escolas comunitárias. Este ano eu me inscrevi para participar, já que é à distância. Qualquer uma dessas informações, vocês podem, depois a gente pode passar o link com é só fazer contato com a gente que a gente passa o link. Especialmente sobre essa conferência, volto a dizer que este ano é gratuita e online, né? Enfim, live, tá? Por favor, Ana. Só um adendo, não é gratuito, é $20, mas é um dia e meio de conferência, então é praticamente gratuito, vamos dizer assim. Só uma questão importante. Eu quero fazer uma colocação aqui. Muito obrigada, Suzana, não só pela oportunidade, mas pela compreensão.
O Carlos, o José Santos também, obrigada. Tá bem difícil, os últimos 2 dias estão bem difíceis, mas eu estou contente de estar aqui, pelo menos acompanhando. Algo muito importante que alinha muito perfeitamente com o que a Andrea colocou é que não há nenhum trabalho de base, um trabalho sério para se desenvolver línguas de herança com as crianças sem engajar criticamente as famílias no processo. Então, não há escolas excelentes que seriam, as escolas mais excelentes nunca seriam suficientes para estabelecer o vínculo, porque a conexão é de mãe para filho, de pai para filho, e isso sempre começa em casa. Se não começa em casa, quando a escola vai trabalhar com esses alunos, não importa a idade, vai ser bem mais complicado, e a relação da criança com esse universo linguístico-cultural acaba sendo muito mais estrangeirizada do que de pertencimento. E esse trabalho, eu escolhi a abordagem de, vamos dizer assim, apresentar o papel da comunidade primeiro, porque como a Andrea colocou, a Abrace, semelhantemente, a Abrace também nasceu dentro de um programa de um grupo de mães na região de Washington. E isso eu costumo dizer que é um dos caminhos de mais certeza de sucesso. Inclusive porque a gente precisa dessas famílias com a gente sempre, em papéis voluntários, ajudando a seguir. Antes de passar para a próxima, eu gostaria, Suzana, se você me permitir, de responder ou de dar dicas sobre o que fazer para estimular o uso da língua diariamente, né? Foi uma pergunta colocada aqui há pouco. Na verdade, esse estímulo parte do quanto a família consegue, em parceria com escolas ou não, porque há muitas regiões que têm comunidades brasileiras ou quaisquer comunidades estrangeiras em que não há uma escola disponível. O mais importante é a família criar oportunidade dentro de uma rotina natural, na hora de cozinhar, como a Andrea falou, né? Essa ideia do inglês é proibido aos sábados. Então, a família pode criar quaisquer rotinas ou pequenas ilhas, eu digo, de oportunidades dentro de casa. Fazer a lista de compras, conversar com os avós, escrever cartão de aniversário. E conforme eles vão crescendo, os desafios aumentam, a chance de desligamento com a língua de herança é muito maior. E por isso, daí, você pode passar o próximo, Suzana, por favor? Vou aproveitar que eu engatei a primeira. Fala, Andrea. O que é interessante, eu acredito muito que deve acontecer muito nos Estados Unidos, porque aqui na Austrália, as famílias brasileiras, pai e mãe brasileiros que vêm com as crianças sem falar uma palavra de português pra gente. O microfone, André, o microfone. Infelizmente, não é exceção. Gente, acontece que muito. Coisa, né? Quantas vezes eu lembro de professor, isso eu lembro em 2007, em 2010, em 2014, em 2017, professor que ralou, preparou uma aula maravilhosa, fez um plano, 1000 atividades, se desdobrou, até trabalhando muito mais do que remunerado, chega no sábado, pai e a mãe deixam o aluno e fala, bye, I love you. Aí a professora ou o professor falam, nos procuram, os professores falam, como assim? Para que a família traz a criança aqui, né? Tipo, e isso, infelizmente, também é uma percepção errada de que a escola pode consertar o que não é feito dentro de casa, né? Então, não há 1 hora ou 2 por semana que seja suficiente para vitaminar aquela semente que é para ser cultivada de segunda a segunda dentro de casa. O trabalho na escola, ou professor, ou o que for, organização, iniciativa, às vezes tem grupos que se encontram uma vez por mês para contação de história. Ele é
complementar. Eu costumo dizer que é uma vitamina concentrada, mas de forma nenhuma ele substitui o processo. Eu quero, para não gastar muito tempo, eu quero... porque eu falei da questão de quando eles vão ficando mais velhos. Você quer falar, Suzana? Só uma observaçãozinha, só para Não dá para te ouvir, querida. Espera. Não? Não Você dá. quer falar? Não, o seu som sumiu. O que será que aconteceu? Agora está fechado. Abre. Não, sou só eu que não estou ouvindo a Suzana, gente. Maria Clara, você ouve ela? Não. Puxa vida. Não importa, continue. Escreve no chat, de repente, alguma coisa, só para eu não queria perder muito tempo. Eu vou, se você não se importar, eu vou seguir. Tudo bem? Pode seguir. Então, eu comentei sobre o passar do tempo, né? Conforme eles vão ficando mais velhos. Eu fiz um curso, esse último semestre que passou, eu fiz um curso no Instituto Camões, com base sediado em Portugal, um curso maravilhoso. E como parte do curso, tinha um projeto de pesquisa para a gente desenvolver. Era até para ser um projeto bem menor do que eu acabei desenvolvendo com uma colega da Espanha, uma colega brasileira, e demorou 2 meses e pouco. Foi uma pesquisa sobre como manter viva a conexão dos jovens com a sua língua de herança. E o enfoque era justamente pegar os adolescentes que costumam já ter uma sobrecarga de input, de demandas da escola, a escola regular, seja em que país eles estiverem, e vão, ao mesmo tempo, ter um pouco aquele desligamento, né, da asa de pai e mãe. Em muitos casos há uma rejeição, em muitos casos o jovem vai se sentindo tão fraco, a oralidade, ele não tem segurança na oralidade, não lê ou lê muito pouco, não sabe escrever, então vai se distanciando. Por isso a gente quis fazer esse estudo para identificar oportunidades pelo canal do positivo. Então, as perguntas nós usamos um questionário, depois entrevistas individuais. Tivemos 21 participantes e a intenção era focar naquilo que eles efetivamente fazem em português. E não por que não fazem, o que poderiam fazer para evitar, não. E foi muito revelador, que em muitos casos eles demonstram claramente que ouvem música, ou leem, ou assistem, ou escrevem muito de forma direta com aquilo que a família cria oportunidade para desenvolver. Claro, a música, quando eles chegam 14, 15, 16, a gente não escolhe o que eles ouvem, né? Eles já têm uma escolha própria e fazem questão, aliás, até com algum nível de rebeldia, de protesto, de escolher músicas que talvez as famílias não ouvissem, ou não gostariam que ninguém ouvisse. Mas os resultados, de uma forma bem resumida, confirmam que essa conexão dos jovens com essa identidade herdada está diretamente relacionada aos pais, especialmente a mãe, se é a mãe que é a brasileira, né? Meu marido também é americano, também, eu quero dizer, também é estrangeiro, como no caso da Andréa. E é essa conexão, esse relacionamento com os pais que determina como vai ser o vínculo com a família. E é a vivência em casa que alimenta esse vínculo. Então, na verdade, quanto mais se conversa, quanto mais se incentiva, se vive aquela língua na rotina, no dia a dia, mais pertencimento se obtém. E eles, jovens, sentem isso. Quando meu marido recebeu o convite e confirmou que a gente mudaria aqui para a China, eu tenho um menino de quase 17 e um menino de quase 14. A primeira coisa... Bom, depois deles protestarem, dizendo que não iam mudar para cá de jeito nenhum, que não queriam, etc., o meu menino de quase 14 falou assim, mas pai, a gente vai ter que aprender a língua. Eu não sei como é que é aprender uma língua, vai ser muito difícil.
porque na cabeça dele e no coração, ele nunca precisou passar pelo processo de aprender uma língua. O português foi sendo adquirido num contínuo de aquisição muito natural. Quem me conhece, tem pelo menos uma pessoa aqui assistindo a gente, participando, que é a professora Gláucia, de quem eu sou muito fã, sabe que eu sou que na minha casa, eu não sei ser mãe em outra língua, então a relação é bem clara. Com meu marido em inglês, comigo em português, e eles sempre transitaram sobre isso, com isso numa boa. Esse próximo slide é uma maneira de ilustrar. Você pode passar, Suzana? Ou você quer? Eu continuo te ouvindo, mas se tem alguém te ouvindo... Eu tenho tido testemunhos de que estão me ouvindo. Sim, pedir para as mães deixar bilhete. Sim, está perfeito. Isso é muito bom. Se você puder passar o próximo slide, por favor, ele é meramente ilustrativo. Só um minuto. A gente nem precisa ler. Eu não consigo. Só um minuto. Você ouve, Carlos? A Suzana? Ouve? Então o problema sou eu. O problema é a conexão aqui comigo. Então eu vou rapidinho, porque tem várias contribuições excelentes. Só para ficar depois para uma resposta mais tarde, a Penha, que está em La Paz, na Bolívia, pergunta qual é a carga horária das aulas. Sem input de qualidade fica bem complexo. Para crianças. Então, vamos esperar um pouquinho para responder essa. O Elísio fala sobre a possibilidade de comprar os livros pela Amazon.com.br, mas a gente sabe que como o dólar está... traduzir para mim o que a Suzana está falando, gente? Ela está falando alguém que esteja ouvindo? Eu estava ouvindo a Andréa. Você está me ouvindo? Agora já não estou mais ouvindo ninguém. Oh, meu Deus do céu. Então é a sua conexão que não está legal. Eu acho que a Ana Lúcia está com problema de som local. E é a conexão dela. Porque eu estou ouvindo todo mundo perfeitamente aqui. Eu teria que entrar e sair para... Pode seguir, Suzana. Pode... Por mim, já pode terminar... Se vocês me ouvem, tem uma pergunta que o José Santos fez, que eu gostaria de comentar. Eu conheço muitos jovens, por conta até desse programa de jovens voluntários da Abraço, eu conheço muitos jovens que leem em português e, curiosamente, muitos leem, como a Andréa comentou, até autores consagrados. Tem Pedro Bandeira, tem... inclusive Machado de Assis, tem poesia, seja Clarice Lispector ou Mário de Andrade, enfim, tem muita coisa boa que a gente fora os autores mais novos, né? Que a gente subestima. Muitas vezes a gente diz, não, o jovem não quer, ele vai rejeitar, ele vai não, mas se a gente vai cultivando gradualmente, né, Andréa, a gente colhe esse fruto, o que era uma raizinha vira uma árvore frondosa daí. Para eles é algo Obrigada, diferente, gente, desculpa. né, Ana? Que horror, que agora... Você não está me ouvindo. Tem o bloqueio dos tímpanos aqui, não estou ouvindo ninguém. Não, toda leitura é válida, com certeza. Suzana? Sim. Acho que a Ana Lúcia terminou. Se você ser mãe em português, é interessante isso, gente. Eu vou comentar rapidinho. No começo, eu tinha dificuldade de fazer da bronca, digamos assim, em inglês, né? Mas eu fui aprendendo, porque às vezes é preciso. Mas não, minha comunicação com a minha filha é em português e o nosso relacionamento dependeu muito da língua para a gente continuar e hoje ela tem muito orgulho de tudo isso. Tanto é que ela está fazendo um research project, que ela está no ano 11, e ela está fazendo sobre as favelas do Rio de Janeiro. Então, eu acho isso fantástico, eu acho muito frutos do trabalho meu, né? E da vontade dela de continuar aprendendo. Suzana? Oi, Carlos. Está me ouvindo? Sim, está tudo perfeito. O único problema foi lá na China. Certo? Você, estamos ouvindo você o tempo todo. Pode assumir daí que a batuta é sua.
Mas acontece que para mim não aparece mais nada. Vocês conseguem ver o slide que eu estou mostrando, que é o que diz assim, o que mantém você conectado à língua portuguesa? Não. Não, pois é. Eu caí, na verdade verdadeira eu caí, Carlos, de alguma forma. Eu vou sair e entrar de novo, mas, por favor, vamos continuar com a Maria Clara, que o tempo já está avançando, e na volta eu leio as observações e os comentários, pode ser? Maria Clara, então? Enquanto Sim, a Suzana... por favor. Já posso falar tudo? Eita, estão preparados? Então, logo na hora que eu vou começar a falar, é que vocês não vão ver a apresentação, mas a Suzana vai dar um jeitinho nisso, né? Vai. Então, vocês já sabem que eu sou a Maria Clara, estou aqui na Suécia, estou, no momento, sentada na minha sala de aula, onde eu dou aula de espanhol. Mas hoje a conversa no espanhol é português. Então, quando eu vim para a Suécia, em 1991, eu vim formada em letras, não é? Línguas portuguesa e inglesa, e suas respectivas literaturas. Daí que eu tive que aprender a minha quinta língua, que foi a língua sueca. No caso, eu já falava inglês, espanhol, alemão, que eu estudei também na Universidade Federal, e logicamente está na minha língua portuguesa. Daí que quando eu comecei a estudar sueco, demorou mais ou menos uns 2 anos para eu começar a trabalhar com a língua portuguesa aqui na Suécia. E eu comecei a trabalhar com a língua portuguesa em 1993 e estou nesse instituto até hoje, que é a Folkuniversitet de Gotemburgo, que tem em toda a Suécia, mas eu trabalho aqui, eu moro na cidade de Gotemburgo, que é a segunda maior cidade da Suécia, não sei se vocês conhecem, a capital da Suécia é Estocolmo, né? E temos a famosa Rainha Silvia, que a gente chama da Rainha Brasileira. Então, eu moro nessa terra aqui da Rainha Brasileira, que é a Rainha Silvia, que fala muito bem o português, por acaso. Então, eu estou aqui na cidade de Gotemburgo, que é a segunda maior cidade, com mais ou menos 600 mil habitantes, um pouco mais, talvez. E aí, eu gostaria de hoje começar a contar a história de como toda essa minha trajetória com a língua portuguesa começou. Então, vamos dizer, a minha experiência de ensino na Suécia é maior do que a minha experiência de ensino no Brasil, porque eu praticamente fiz o curso, né, de letras, fiz as práticas, trabalhei em algumas escolas, mas, na verdade, a minha experiência é aqui mesmo na Suécia. Então, já faz o quê? 27 anos que eu dou aula de português, língua estrangeira. Daí que foi muito diferente mesmo, porque eu não pensava que eu ia, assim, quando eu estudava letras, eu não sabia que eu ia dar aula para estrangeiro, né? Eu fui criada no Brasil, eu não pensei nisso. Então, eu vim para cá, casada com um sueco, e nós tivemos uma filha. Daí que começou a história. Antes de eu começar a trabalhar na Folkuniversitet, que é esse instituto onde eu dou aula de português, então, nasceu a minha filha em 1992. E daí foi que muitas coisas mudaram na minha vida. Foi quando eu comecei a pensar, como que vai ser agora? A minha filha, ela é sueca, mas ela vai ser brasileira também. E o marido já gostava do Brasil, assim, de graça, né? E já falava aquele portuguesinho de gringo errado, mas falava. Ele queria realmente se comunicar com a minha família. E eu achava ótimo, não importava se ele falasse certo ou errado, o importante era ele falar. Então, daí já surgiu, desde o início, a nossa conversa de que a nossa filha vai ter 2 línguas, ela vai aprender o português. Então, graças a Deus, nunca houve nenhum problema, e foi através dela que eu comecei a perceber, se não vier de nós mesmos, os pais, que somos os que têm a língua, né, a língua materna, então não acontece nada, não vai acontecer nada. Por um tempo eu fiquei muito preocupado com a minha filha, porque ela só respondia em sueco.
Só respondia em sueco. E daí, eu ficava nervosa, eu perguntava para todo mundo, meu Deus, a minha filha só fala sueco, mas eu só falo português com ela, eu tento falar o máximo possível para ela manter. Então, a partir do momento que eu fui para o Brasil, comecei a viajar para o Brasil, a minha filha simplesmente desabrochou no português. Eu acho que é isso. Então, começando só para, rapidamente, por que é tão importante? Porque esse é o triângulo da língua de herança. A minha identidade é muito forte, vocês estão ouvindo até hoje, eu sou pernambucana do Recife e mantenho, como a Suzana falou no início, eu mantenho ainda a minha cultura muito forte. As minhas raízes ao Brasil é super importante para mim, para minha identidade. A minha cultura pernambucana, nordestina, também é muito forte. E hoje em dia, eu posso dizer que a minha filha não fala só português, mas ela fala nordestinês. Porque quando ela fala, ela canta, todo mundo pergunta, menina, você é de onde? Eu sou da Suécia. Você é gringa? Não, eu sou pernambucana, eu sou do Recife. Mas ela fala brincando, porque ela fala assim, que minha mãe é do Recife. Então, eu acho assim, isso que eu dei para minha filha, essa cultura fantástica que é a pernambucana, né? Eu só vou falar do Pernambuco hoje, minha gente, desculpa aí. Mas é porque eu gosto, né, de Pernambuco, adoro frevo, forró, falei aí, maracatu, tudo isso. Então, a minha filha é uma criatura, assim, que ama o Brasil. Por quê? Sim? Só um minutinho, Maria Clara. Enquanto você já coloca a sua apresentação, por causa eu sei que quando a gente ama Pernambuco, que eu também sou naturalizada brasileira em Pernambuco, a gente não, né? A gente se empolga, mas coloca a sua apresentação. Enquanto isso, eu queria só dizer que eu caí, fui derrubada de alguma forma. Acho que foi eu ia pedir para você colocar a minha apresentação. Eu vou abrir a sua apresentação, vou levar um minutinho, mas eu quero dizer, e talvez nesse caso... Eu vou passar adiante. Não, peraí, Maria Clara, peraí, só um minutinho, por favor. O Pedro talvez nos ajude. Eu, quando caí, perdi todas aquelas observações fantásticas que estavam no chat. E tinha uma observação, eu parei, Pedro, se você puder nos ajudar com a leitura, o Carlos, quem for, José Santos, eu parei numa observação da Penha, que eu fiz, estava tentando fazer, que ela pergunta quantas horas de aula tem as crianças em língua portuguesa. Eu acho que era mais ou menos isso, mas eu perdi. Mas tinha coisas muito valiosas, então se alguém puder contribuir com as observações e os exemplos de bilhetes, o Carlos vai contribuir. Enquanto isso, eu vou abrir a sua... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sugiro que o Pedro faça um copy and paste e te mande no teu WhatsApp. Me diz se é possível, ok? Ótimo. Peraí que Sim, eu vou fazer isso. Eu vou abrir a apresentação enquanto isso, tá? Eu posso continuar a falar porque eu não vou falar muito de Pernambuco, não se preocupem, não. Eu tinha que falar da minha filha, porque foi antes quando a minha filha nasceu, não existia em Gotemburgo uma associação. É aí que eu quero chegar, não é? E a Associação Brasil-Suécia, que hoje em dia existe aqui em Gotemburgo, vai completar 23 anos, não é? Então, quando a minha filha era pequena, eu era muito triste, porque eu não sabia o que eu ia fazer com ela. Eu fazia tudo, né? Mas assim, não tinha lugar para levá-la, para encontrar com outras crianças. Era tudo assim, através de amigas. Não existia um espaço cultural, realmente, aqui em Gotemburgo, então tinha a Associação dos Espanhóis, que era mais próxima nossa, mas não era a nossa língua, e não era a nossa cultura. Vocês sabem como é que é, né? Não é querendo falar mal de ninguém, não, mas a minha identidade é brasileira, então não dá para misturar com outras, nesse aspecto. Daí que, durante muitos anos, né, esse grupo de brasileiros que existia já, que morava em Gotemburgo, começou a organizar festas e fazer mais atividades em grupos. Por fim, graças a Deus, começamos aí, então, a Associação Brasil-Suécia, em 1997, que foi fundada e que foi a maior sensação da época. Dá para ver a apresentação, Maria Clara? Tá ótima. A Curtindo a Língua Portuguesa é o meu projeto cultural que eu faço, que é um projeto ideal para crianças, mas ele surgiu, na verdade, um pouco antes
vamos dizer, isso aqui foi em 2017, mas tudo começou na Associação Brasil-Suécia. Eu trabalho na Associação Brasil-Suécia, sou sócia desde que foi fundada em 1997, mas em 2006 eu entrei na diretoria. E nisso eu comecei a trabalhar como secretária, organizando eventos culturais, e nós fazíamos já festinhas para tudo, para carnaval, exatamente como a Rios falou, entendeu? Que todas essas atividades culturais que a Andrea falou aí, as atividades culturais, de carnaval, dia do folclore, dia do índio, dia das crianças, a Páscoa, São João, tudo isso a gente organiza na Associação Brasil-Suécia. E não existia quando eu cheguei aqui, não existia. Por isso que eu me identifiquei muito com essa associação e até hoje estou trabalhando, é um trabalho ideal, isso é muito importante que as pessoas entendam, que a associação, quando começou, não tinha um espaço físico, e em 2004, então foi a primeira associação brasileira na Suécia a ter um espaço físico, a primeira associação brasileira na Suécia a ter atividades assíduas e a divulgar realmente a nossa cultura. Porque o objetivo da nossa associação, eu posso dizer para vocês, é de disseminar o conhecimento da nossa língua, da nossa cultura, aqui na Suécia. Então... Maria Clara, só um minutinho, querida. Tem uma pessoa que nos lembrou. Coloque em tela cheia a sua projeção, para os slides ficarem mais visíveis. Parece que é só apertar o F5. Não, isso aí é se fosse no Windows. Como está no Google Docs, não. Como está no Google Docs... está no Google Docs, tem razão. Clica no botão Present, que fica ao ladinho do share, lá em cima. Tá lá, presente. Pronto. Melhorou? Sim, melhorou muito. Obrigada por mais essa lição, Carlos. Ótimo. Então, vocês podem passar para a próxima... Então, como eu falei para vocês, esse trabalho da associação, para mim, não era nem um trabalho, era uma alegria, porque para nós trabalharmos para o Brasil, para manter a nossa cultura, todo mundo junto, para mim não significa trabalhar, era um hobby. E assim como eu, muitas outras pessoas passaram pela associação, trabalharam conosco, e eu ainda continuo lá, minha gente, desde 2006, imagine isso. Acho que as pessoas têm muito a ver assim, comigo, falam, Clara Neto, Associação Brasil-Suécia, porque eu realmente gosto de promover a nossa cultura. Mas na Associação Brasil-Suécia não é só a cultura pernambucana, não, tá? É de todo mundo, é do Brasil inteiro. Na associação já se passaram alguns presidentes, só 3, né? Vocês vão ver aí. O Luiz Carlos, que foi um dos fundadores, a Lúcia Askley e eu que continuo presidente desde 2011. Vocês estão vendo. Daí que um projeto que eu dei início na Associação Brasil-Suécia, vocês estão vendo aí, foi num dia das crianças, eu organizei um evento cultural para dar início à nossa biblioteca infantil. Então, foi a partir desse evento que tudo começou na minha vida, assim, diferente. Eu comecei a trabalhar mais com a língua portuguesa, no caso, com as crianças, né, fora da escola. Eu acho que eu esqueci de dizer que eu sou professora de línguas portuguesa e espanhola. Só que eu já trabalhei também como professora de língua materna, que a gente chama língua materna aqui na Suécia. Na Suécia, todas as escolas praticamente têm língua materna. Então, a gente aqui não tem esse problema que a Andrea tem, no caso, não tem, não vou falar que é um problema, mas esse trabalho que ela teve de dar início a uma escola. Então, já existe na sociedade sueca escolas, no país inteiro, entendeu? A dificuldade é encontrar professores qualificados. Isso aí é difícil. Essa informação é importantíssima e diferente dessa situação da Suécia, que eu achei interessantíssima, Maria Clara, quando você compartilhou comigo, né? As escolas já oferecem. Já oferecem. Diferente. E é um exemplo que muitas pessoas vão achar bastante interessantes, né? Então, esse trabalho na escola sueca é uma vez por semana, durante a semana, não vamos dizer, não é no fim de semana, não. Então, a criança tem as suas aulas normais e depois, vamos dizer, a partir de 3 horas da tarde ou 4 horas da tarde, de acordo com o programa, né,
o currículo da criança, ela vai ter a aula de língua materna. Às vezes, são níveis totalmente diferentes em sala de aula, o professor tem que fazer preparação para 4 ou 5 níveis diferentes no mesmo dia, na mesma hora, e separar as crianças, assim, dentro de sala de aula. Então, eu trabalhei muitos anos com a língua materna, só que agora eu só estou trabalhando 100% com espanhol. Porém, ao lado, eu dou aula de português para estrangeiros, adultos. E esse meu trabalho que vocês estão vendo aí, que foi a inauguração da biblioteca, foi com o apoio da Embaixada do Brasil, do embaixador Marcos Pinta Gama, que doou livros para a associação, e foi através desse apoio que eu comecei realmente a me dedicar mais à contação de historinhas. Maria Clara, aproveitando, eu vou fazer uma observação que o José Santos fez pelo chat, para a Andréa especialmente, que se a Andréa não tem o mesmo apoio, por exemplo, que vocês têm da Embaixada do Brasil, algumas embaixadas, poucas, trabalham muito bem nesse sentido, que se a gente pode mandar, o José Santos tem vários livros que ele pode doar, se pode mandar, Andréa, depois você verifica, ou se você já sabe, já responde mais tarde, mandar os livros pelo malote diplomático do Brasil para a Embaixada da Austrália, no caso. Tá? É uma sugestão, mas assim, depois a gente fala, vou continuar com a Maria Clara. Só estou lendo o chat, estou lendo o chat aqui no celular, porque com esse meu tombo... Então, daí o que aconteceu? Que o que eu mais gosto é trabalhar com a língua portuguesa, com as crianças pequenas, antes delas irem para a escola, essa escola que é a escola formal, vamos dizer, o ensino da língua formalizada, que já tem tudo organizadinho no currículo. Daí que, antes de elas chegarem à escola, o que elas vão fazer? Elas trabalham em casa, depende muito dos pais. Só que aí nós criamos muitas atividades infantis. Então, quando é dia de carnaval, eu faço o projeto focando na língua portuguesa, das marchinhas, que é muito importante colocar musiquinha, né? Tá aí, eu fiz tudo para você gostar de mim. Falo um pouquinho também da famosa Carmen Miranda, que tem um livrinho sobre a vida dela. Então, eu conto muita história para as crianças e eu me divirto com elas. Mas também elas se divertem comigo. Com certeza. Porque a gente ri muito, né? A gente brinca muito. E vocês já perceberam que eu gosto de rir, né? Então é isso. Daí que eu gostaria de dizer para vocês que é uma coisa que existe, que na minha língua é muito importante, é a identidade cultural. Se você tem uma identidade cultural forte, se você ama seu país, suas raízes, vai ser muito fácil você conquistar uma criança e fazer com que ela entenda o que você está querendo passar para ela. Então, se você realmente é essa pessoa, você está no caminho certo. Como é que eu desenvolvo essas atividades? Eu não fico lá lendo um livrinho, olhando com um livro assim na minha cara, não. Eu começo a trabalhar brincando com elas. Então, aí, vocês estão vendo que eu estou na Biblioteca de Gotemburgo, que é a Biblioteca Municipal de Gotemburgo, que deu apoio para o meu trabalho durante 2 anos. Eles tinham como eu posso dizer, uma verba muito boa na época, e aí tinha várias pessoas fazendo leitura de várias línguas, e eu fui a primeira pessoa a fazer a leitura da língua portuguesa na Biblioteca Municipal de Gotemburgo, porque não tinha ninguém fazendo. Eu só queria voltar a essa foto sobre a qual não conversamos, para parabenizar mais uma vez a Maria Clara, porque literalmente é a foto que mostra o trabalho dela para cá e para lá com os livros. A malinha, Parabéns, Maria Clara, parabéns. A minha biblioteca é itinerante, eu vou com ela para cima e para baixo. Maria Clara, eu queria também fazer mais algumas observações, agora que eu voltei ao chat, porque são muitas contribuições ricas, mas o Carlos havia perguntado que estratégias usar para o ensino de português língua de herança, de português língua estrangeira, considerando, muito importante, só um pouquinho, porque pulou aqui, considerando
os vários falares, né? O europeu, o americano, africano, asiático, etc. Aí a Ana Lúcia já contribuiu, dizendo que as estratégias são muitas e várias, né? Várias são fáceis de implementar, mas é fundamental que as famílias reflitam a respeito e escolham aquelas que mais se encaixam para a sua família. Né? E a Noêmia, que eu não sei de onde é exatamente, mas diz que também tem uma mala, viu? Igual a sua. E clamando que não está sozinha. Então, depois vocês trocam informações sobre as malas, né? E a Andréa Rios disse que vai comprar uma mala. A Noêmia está... Olha que delícia. E a Ana Lúcia ainda diz que na família dela, em centenas de famílias que ela conheceu durante os anos, a estratégia principal seguida foi, e aí não veio mais nada. Mas imagino que não importa, daqui a pouco ela digita. Então vamos lá, Maria Clara. Então, aí eu posso dizer para vocês, em cada dia, cada encontro com as crianças, eu tenho cantigas de roda. Por quê? Porque a literatura infantil e as cantigas, elas fazem parte essencial desse processo de transmissão de cultura. Elas não andam separadas, entendeu? Não. Então, eu vou cantar uma musiquinha, tem uma historinha por trás daquela musiquinha, né? Eu só faço, vamos dizer, contação para crianças, a maioria das crianças são brasileiras. E o meu tema é Brasil, sempre. Eu gostaria de falar aqui, essa parte que vocês estão vendo, nesse dia eu tive, por um acaso, a visita de uma escritora, a Barbara Smith. Eu acho que eu escrevi errado o Smith, mas é a Barbara Smith. Ela mora na Noruega e ela estava fazendo uma apresentação do livro dela. Mas antes de ela fazer a apresentação, eu fiz uma leitura para as crianças. Então, assim, nas minhas atividades, eu sempre convido uma pessoa para participar. Porque, às vezes, é muito mais legal, assim, interagir com outras pessoas, entendeu? Para conversar. E aí, a Bárbara, ela participou nesse dia, depois ela contou a história dela, foi muito bom. Então, assim, eu acho que é legal trabalhar também com outras pessoas. Eu tenho muitos convidados especiais nas minhas contações. Vocês vão ver aí em breve. Pode passar. Vou para frente, mas mais uma coisa, Erotilde, sempre presente, a querida Ero, ela é de Fortaleza e ela diz que muitas professoras de português e língua estrangeira dizem que os filhos não gostam de se comunicar com elas em português, mas ao falar com amigos e parentes no Brasil, falam bem. Isso já ocorreu com vocês? Como foi resolvido? Você não fala com a sua professora, mas fala com os brasileiros. Alguém pode contribuir? Maria Clara, você pode contribuir? Olha, eu já participei de crianças que têm vergonha, né, de falar. Tem vergonha de falar, mas assim, eu nunca percebi essa daí, não. Essa experiência, não. Então, eu vou contribuir nessa parte aí, porque o que na nossa família aconteceu foi que quando a minha filha começou a ser alfabetizada em inglês, que ela tinha 6 anos quando nós mudamos, que eu disse para vocês antes, ela começou então a negar o português, mas eu sempre dizia para ela assim, minha filha, eu vou te deixar livre para escolher, eu nunca forcei. A gente não pode forçar, a gente tem que deixar as crianças livres, mas demonstrar todas as habilidades num âmbito maior. Tipo, não é só a língua falada. Eu sempre dizia a ela, um dia você pode querer morar no Brasil, a gente pode voltar para o Brasil, você pode querer estudar no Brasil. Então, assim, deixar as portas mais abertas. Não é só, eu só falo com você se for em português. Não funciona. Os nossos filhos vão sempre nos desafiar. Então, depende do approach, digamos assim, que nós, mães, temos em casa. Então, tipo assim, existe o tempo de resistência? Sim, mas não é só a aula em si. Né, como a Maria Clara falou, essas oportunidades de inserir na cultura em geral, os eventos, a cultura que é rica, a comida, vamos cozinhar um dia australiano, um dia brasileiro, e sabe, esses approaches que as mães, nós como mães, que os pais não vão trazer isso para casa, muito difícil, né? Somos nós mães que estamos aí com a mão na roda, então nós precisamos criar momentos, como a Ana tinha falado, criar momentos de oportunidade, ser criativos e deixar que os nossos filhos, muitas vezes minha filha respondeu para mim em inglês, eu não ignorei a resposta dela, eu deixei que ela contribuísse na conversa com o inglês e depois ela foi escolhendo pela beleza da língua, mas claro, ela teve vontade,
né? Então, acho que a vontade é que a gente tem que plantar nos nossos filhos. Como? Daí a gente tem que procurar alternativas, né? Exatamente. Isso aí, buscar alternativa que é importante. Agora, eu não posso ensinar para um pai para falar a língua portuguesa em casa, né? A pessoa tem que ter conscientização. Como eu tive da minha filha, eu tive conscientização que eu queria que a minha filha, toda vez que fosse ao Brasil, encontrasse com a minha família e com os priminhos, falasse português. E ela fala nordestinês, ainda melhor do que o português normal. Ela fala igual uma pernambucana. Mas assim, o que é divertido? Porque ela se sentia feliz quando sabia em falar o português, quando entendia os primos, e falava assim para mim: mamãe, como é que eu aprendi português? Ela perguntava: mamãe, como é que eu aprendi português? Você não da escola? Eu digo: minha filha, você aprendeu desde quando você estava na minha barriga. Eu só falava português com você, já falava. E também ensinava muito, assim, lia muito para ela quando ela era pequenininha, lia muito. A leitura, minha gente, incentiva demais a criança. Você tem que ensinar, tem que incentivar a falar português, a cantar, fazer tudo, porque senão ficar só olhando filminho assim na internet não é legal. Tem que ter um diálogo. Por isso que eu gostaria de vou voltar aqui rapidinho. Como é que eu faço o meu trabalho? Eu converso com as crianças, eu deixo elas participarem da história, eu peço para elas contarem o que elas acham, o que vai acontecer. Elas fazem a participação ativa. Não sou eu sozinha contando a história, sabe? Aquela coisa assim. Tanto é que quando vocês virem aí o vídeo, acabou lá a minha apresentação? Ou cadê a Suzana desapareceu? Eu tenho a impressão que a Suzana caiu, porque eu não estou conseguindo vê-la aqui na lista. Então, o que eu sugiro é o seguinte: prossegue falando para você terminar a fala, que a gente também tem um horário, né? Para depois, em seguida, você fazer uma rodada de todo mundo, tá bom? Porque eu já estou terminando, na verdade, porque eu queria mostrar as fotografias, né? Porque como eu faço Quando ela voltar, exibe a fotografia, ok? Tá certo, com certeza. Eu fiquei achando assim que alguma coisa estava faltando aqui. Então, as historinhas, né? As canções, as historinhas, tudo isso assim reflete a minha língua mãe. Então, se o Brasil, nós já conhecemos o Brasil de norte a sul, leste a oeste, é riquíssimo, é isso que eu quero mostrar para as crianças. Então, na minha concepção, o meu trabalho não é para dar aula para as crianças, é para fazer com que elas tenham um estímulo de ter curiosidade de conhecer melhor o país, porque eu não posso dar aula numa atividade cultural, que vocês vão ver depois nas fotografias. Eu já dei aula, como eu falei, nas escolas, e exatamente, a aula era formal, era de aula de ABC, gramaticazinha, fazia leitura também, sim, mas não podia fazer tantas brincadeiras em sala, porque, como eu falei para vocês, tinham alunos de níveis diferentes. Como é na leitura, então vão crianças assim a partir de 3 anos, 3, 4, 5. Então, são crianças, né? Então, a gente pode brincar naquele momento. Mas quando a gente chega a um ponto de fazer cantigas de roda, brincadeira, fazer um teatrinho, então o meu trabalho é muito teatral. Eu converso com as crianças, eu conto a história, eu chamo amigas para participarem, professoras, nós trabalhamos juntas, né? E aí nós fazemos um tipo de uma encenação. E as crianças se tornam também personagens da história. Aí eu vou puxando aqui, você é esse, você é aquele. Por isso que se torna uma coisa ativa. A criança não fica parada. Porque criança não consegue ficar parada escutando uma pessoa lendo um livro. Vocês já perceberam isso, né? Acho que nem em casa elas ficam. Mas, assim, o que eu gostaria de falar, talvez eu já esteja falando demais, é que o trabalho da Associação Brasil-Suécia, meu trabalho como presidente, é de organizar grandes eventos, que vocês já devem saber, que nós fazemos assim todos os anos, é o Dia das Mães, é o Dia do Índio, tudo que nós temos no calendário brasileiro. Só que com as crianças as coisas se tornam mais simples e mais próximas, não é? E esse é o objetivo nosso da Associação Brasil-Suécia, é transmitir a nossa cultura. Agora, quando eu trabalho com a língua de herança, com as crianças, no final, elas levam tipo um bloquinho para casa, que é aquele bloquinho para se lembrar da historinha que eu contei e que os pais vão trabalhar depois. Então, eu faço sempre esse bloquinho
e entrego para as crianças. Então, não é que eles vão sentar lá na hora e trabalhar. Estão entendendo? Eles vão fazer isso com os pais, já para poder, olha só, eu sou terrível, né? Sou terrível. Já para fazer com que os pais ajudem os filhos. Vão lá se sentar, vão lá repetir que foi que a mulher contou, quem era essa Cipererê, o que foi que aconteceu com aquele menininho, né? Então, assim, é muita coisa que a gente fala, mas aí talvez a criança naquela hora não consegue absorver tudo. Então, vai para casa, aí vai ter lá o bloquinho, o dia do índio, o dia disso, o dia daquilo. Vocês estão entendendo? Então, esse é como se fosse um presentinho no final das histórias. É um presente que eles levam para casa. E eu, assim, eu adoro, e a minha vida tem sido muito rica por causa desse trabalho com as crianças, que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer, né? Mas eu acho que eu me dei super bem, porque as crianças gostam. E tanto é que eu recebi convite da Casa de Cultura de Gotemburgo para fazer atividades culturais. Eu fiz com o Jamerson, atividades culturais em sueco. Só que eu estava contando a cultura brasileira em sueco. Muito legal, né? Clara, sim. Posso perguntar uma coisa? Pergunte. Se você tem exemplo, ou você pode mostrar como é o bloquinho pra gente. Eu tenho, mas assim, a Suzana Floresta... Mas só uma pausa, que é o seguinte, a Suzana voltou. Então, eu gostaria só que ela assumisse agora, porque ela deu esse... Tá, só que eu voltei, mas eu voltei pelo celular e eu não consigo acessar pelo computador. A apresentação de Maria Clara está no meu computador, Carlos, mas eu mandei para você, mandei para o seu endereço eletrônico a apresentação. Enquanto isso, Maria Clara, se quiser responder a pergunta, e depois, eu sei que infelizmente aconteceu isso, de vez em quando acontece, caiu tudo aqui. Ai, meu Deus. Eu queria duas coisinhas, Maria Clara, antes de mais nada, tanta informação preciosa, né? Faltam pouquinhos slides, a gente está, na verdade, no slide 13, né? Na verdade, faltam bastante... Só passar rapidinho assim, não precisa demorar muito, não? Eu não tenho como, porque já passei para o Carlos. Não estou no computador, tá? Mas passei para o Carlos a apresentação. Enquanto isso, se fosse possível, responder a pergunta mostrar o caderninho, eu não sei se você vai conseguir, né? Mas eu tenho algumas observações do chat que eu ainda não comentei e que eu queria comentar, porque são muito enriquecedoras. Uma pergunta, na verdade, é uma contribuição. Espera aí que eu estou procurando aqui, porque foi bem legal. Tá. Obrigada. A Elisa diz que ela fez um evento que recolheu vários livros de vários alunos. E já que cada um tem alguns livros, os livros circulam. Achei muito interessante isso. Uma circulação de livros, né? Para compensar a questão de não ter muito acesso ao livro, como a Andrea colocou, né? Então, essa era uma coisa interessante. A outra que a própria Elisa também colocou é que ela pede para as mães deixarem bilhetes para as crianças pela casa. Achei também muito interessante, né? Elisa, que está em Hong Kong também, né? E, enfim, essas são duas coisas interessantes duas observações interessantes que eu tinha visto aqui. Ok. Então, o que eu gostaria de dizer é que eu comecei a fazer atividades infantis em sueco, porque eu fui convidada para a Casa de Cultura, que é uma casa de cultura num bairro que tem muitos estrangeiros, e essa moça gostou muito do meu trabalho e perguntou: Maria Clara, você poderia fazer essas historinhas, tudo em sueco, para as crianças, contando a história do folclore brasileiro, colocando as musiquinhas em português? Eu falei: claro, lógico, eu quero levar a minha cultura para o mundo inteiro, se puder. Eu falo qualquer idioma, você puder falar espanhol, inglês, sueco, eu falo. Agora, se for em alemão, eu acho que não consigo, não. Mas, assim, eu podendo falar o idioma, eu levo a cultura brasileira para qualquer canto desse mundo. E eu acho, assim, que as crianças... Pode dar uma passadinha desse aí, isso é aqui na Biblioteca de Gotemburgo. Esse vídeo que vocês estão vendo aí.
Pode passar adiante. Aí já passar os contos natalinos, aqui, pronto. Aqui, um pouquinho antes aqui, antes, tá indo depois. Antes. Aqui, essa convidada especial que veio de Portugal, aqui, essa professora Elizabeth Flosa, ela veio de Portugal para conhecer meu trabalho, minha gente. Nós, então, trabalhamos juntos e ela se organizou, aprendeu tudo que tinha que aprender para a gente fazer brincadeirinha. Vocês estão vendo aí que eu estou com um bonezinho. Nós, às vezes, nós também fazemos de conta que somos meninos, né? Então, a gente brincou muito com as crianças. Isso foi depois da leitura. Depois brincamos. Então, tem jogos, né? Adivinhas, tem parlendas. É muito bom, tem de tudo. E no final, nós dançamos. Aqui, a Embaixadora do Brasil, eu fui convidada também a fazer atividades culturais, que já tinha outra pessoa também fazendo, mas aí eu queria fazer meu trabalho. Vocês estão vendo aí a Edilene, que é minha amiga, nós trabalhamos juntos no folclore brasileiro. Apresentei frevo, apresentei quadrilha de São João, rodas, olha aí, dançando quadrilha, as criancinhas fazendo... Então, assim, tá muito rápido isso aí. Pode dar uma pausinha aí? Então, aquela parte, primeiro, vocês viram, foi o folclore brasileiro. Então, nós apresentamos o boto cor-de-rosa, né? Vocês tinham que saber que as crianças adoram o boto. Ninguém sabia que era o boto. Para vocês verem, as crianças que nasceram na Suécia não sabem o que é o boto. Não tem a história na cabeça. E depois, nós trabalhamos o Saci Pererê, né? E as crianças, elas brincavam, mas elas não entendiam aquilo, só que eu tive que explicar, mostrar fotos. Então, é isso que eu acho legal, que os pais também podem comprar livrinhos de folclore brasileiro, né? E contar em casa as historinhas. Não só esperar que alguém faça um evento para mostrar. É isso que eu digo, a gente às vezes tenta fazer o que a gente pode, mas se vocês trabalharem mais em casa, acho que vai dar super certo também. As crianças vão amar, porque é um sucesso fazer... E o Curupira, minha gente, a história do Curupira, todo mundo ama o Curupira. Eu acho que na minha concepção, ter uma criança brasileira e não saber o que é o folclore brasileiro, gente, isso aí alguém perdeu alguma coisa no meio do caminho. Bem, continuando aqui, já é outra atividade na Embaixada do Brasil, que foi a comemoração ao Dia do Índio. Essa aí sou eu, parecendo com índio, né? Mas não sou índia, não. Pode passar adiante. E aqui, as histórias. Eu escolhi um livrinho de uma criança indígena brasileira contando a história dele como é ser índio. E até eu fiquei emocionada, porque era tanta história, tanta informação, que nem eu sabia detalhes. Então, observem, isso tem na literatura brasileira. As pessoas podem buscar mais informação, né? Nós fizemos roda aí, cantigas de roda com as crianças, até coloquei um cocá aí que eu ganhei emprestado. Aí vocês estão vendo... o bloquinho. Vocês estão vendo a capa do bloquinho. Eu posso mandar depois para as pessoas um pouco da informação, se vocês quiserem mandar e-mail para mim depois. Tá? Isso aqui foi outra atividade que eu fiz, tanto em Gotemburgo, na biblioteca, como em Estocolmo, na Embaixada do Brasil. O Dia das Crianças, eu fiz a apresentação... Como? Não, é uma interferência. Pode continuar. Vocês estão vendo aí essa leitura lúdica. A leitura lúdica significa para mim e para as crianças uma encenação. Então, vocês vão ver as fotografias aí da encenação, que a menina bonita do laço de fita. Eu era a menina bonita do laço de fita e a minha colega, que é presidente da Associação de Estocolmo, Elizabeth Keller, eu perguntei a Elizabeth, você quer ser coelhinho? A Elizabeth, ai meu Deus do céu, é difícil, eu digo, é fácil. Coelhinho só fica rindo mesmo, não faz muita coisa não. Aí ela fez de tudo, vocês estão vendo aí a roupinha, ela se organizou bem, viu? Gostei. E foi um sucesso, as crianças amaram a história da menina bonita do laço de fita, que vocês sabem muito bem do que se trata, né? E tanto é que foi muito legal a conversa com as crianças, porque elas não entendiam por que o coelhinho queria tanto ter um filhinho, queria tanto ser pretinho, mas no final ele encontrou a coelhinha e se tornou... Ele não se tornou pretinho não, como ele queria, mas ele teve vários filhinhos de diferentes cores, né? Então aí nós estamos falando do encontro de pessoas que realmente têm diferentes, vamos dizer, background. O que chama background agora?
Agora, históricos, experiências. Pode passar para trás aí rapidinho, que às vezes eu estou pensando... Maria Clara, a gente tem muito pouco tempo, tá? Eu só vou terminar. Isso aqui que vocês estão vendo é na Casa de Cultura de Gotemburgo, os pais brasileiros que ficaram, nós tiramos fotos, estão vendo aí, e as sombrinhas do frevo. Então, nós tivemos nesse dia, foi o carnaval. E aqui, na Feira do Livro de Gotemburgo, que eu também fui convidada para fazer atividades, eu me vesti da baiana, né? A baiana estava com tudo. E aí, aqui também os gêmeos são como Saci Pererê, eu como Curupira. Mas então, vocês estão vendo aí que são todos esses órgãos que eu pude trabalhar, apresentar meu trabalho e continuo fazendo, minha gente. Mas assim, é tudo gratuito praticamente e é um trabalho ideal. Eu agradeço bastante a Suzana por ter me dado essa oportunidade de contar minha história. Eu tenho muito mais história para contar, porque eu moro aqui há 29 anos na Suécia, eu tenho muita história, mas não dá para contar tudo assim não, né? Eu já falei. Maria Clara, eu falei faz muito já. Eu quero agradecer muito, as pessoas já estão mandando os endereços eletrônicos. Eu vou, claro, passá-los para você poder compartilhar dessa sua experiência também, mas assim, quero pedir desculpas pelo que aconteceu, mas a gente já se acostumou com isso nos dias de hoje, né, da pandemia e tanta gente usando a internet. Eu fico perto da Paulista e isso acontece mesmo. Mas assim, Andréa, fantástica a sua experiência, fantástica a sua participação. Muitos parabéns pela iniciativa, é um trabalho de formiguinha, sei bem o que é isso. Ana Lúcia, obrigada pela sua disponibilidade. Vamos querer conversar também sobre o português na China, quando você estiver ainda mais integrada. E Maria Lúcia, sempre um prazer. Maria Clara, sempre um prazer te ouvir. Essa sua empolgação nordestina é fantástica. Eu peço desculpas por te interromper. Peço também, agradeço a todos os presentes. Foi muito legal para esse horário. Entre idas e vindas, pessoas caindo e vindo, tivemos quase 40 pessoas participando no geral. Essa fala vai estar na página da Frente Cultural da Língua Portuguesa, no YouTube, essa e tantas outras. Eu sei que o José queria fazer uma leitura, mas, José, eu acho que nós avançamos já na hora. Ele queria fazer uma homenagem para vocês, mas nós já avançamos na hora. E vai ficar disponível. Disponibilizem. Disponibilizem, enfim. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer o trabalho de vocês, gente. De vocês e de tantos outros brasileiros e brasileiras no mundo que fazem trabalho de formiguinha para manter a cultura brasileira, para manter, muitas vezes, com esforço pessoal sobre-humano, para manter a nossa cultura e a nossa fala. Obrigada, Eugênia, pelos aplausos, mas vamos em frente. Não podemos ter o complexo que eu chamo de patinho feio, de que a gente tem que falar as outras línguas e não falamos português. É essencial... Eu posso falar só uma coisinha também, Suzana? Agradecer muito todo mundo e dizer para vocês que a gente tem a nossa página no Face. Na página, a gente tem o trabalho concreto da escola, semanal, dependendo do que está acontecendo. Essa semana a gente está trabalhando a Amazônia, então nós tivemos cada dia sobre um animal da Amazônia, na página da escola, explicação qual é em inglês e em português. Então, acompanhe a nossa página, Brazilian Ethnic School of South Australia, acabei de colocar ali para vocês. Dá um like, coloca lá as opiniões, manda um abraço. Eu gostaria de ouvir de vocês que vocês estiveram aqui com a gente hoje. Obrigada, perfeito. Eu queria também falar mais uma coisa. Quando vocês forem para o YouTube, curtam, inscrevam-se na página, como é gratuita, inscrevam-se na nossa página. E acompanhem os nossos seminários mensais. O Carlos vai divulgar o próximo, e eu estou à disposição, né? Vocês todos já sabem onde eu estou, ou no Facebook, ou no LinkedIn, ou nos meus endereços, para mais informações e contatos de fazer a ponte entre vocês, pessoas que trabalham para a língua portuguesa. Carlos, por favor, o próximo seminário, que vai ser moderado pelo Carlos, que com certeza não vai cair tanto quanto eu. Bom, isso nunca se sabe. O importante, quando a gente cai, é sacudir a poeira e dar a volta por cima, como já canta a música, né? Bom, eu estou compartilhando aí na tela um aviso do nosso próximo webinário. A gente sempre faz um por mês, então o próximo vai ser no dia 14 de outubro. O tema é a luta do idioma português em Timor-Leste, do genocídio ao renascer da nação.
Eu irei moderar essa mesa e teremos a Márcia Cavalcante, o Luiz Costa e a Regina Brito. Que horas então, vai ser, Carlos? Está todo mundo convidado. Oi? Que horas vai ser? Nós ainda estamos definindo isso. Em princípio, seria 17 horas. Mas se houvesse a participação de alguém de Timor-Leste, a gente teria que antecipar para um horário similar a esse onde nós fizemos este. A gente sempre define o horário um pouco em função dos integrantes da mesa e do público esperado, porque estamos no planeta e tem muitos fusos horários para administrar. É isso aí. Com certeza. Obrigada. Eu só queria também frisar, eu vou colocar aqui, gente, porque tem muita gente mandando e-mail e eu tenho medo de perder. Eu vou mandar meu endereço eletrônico, porque vocês reenviam, por favor, para mim, porque assim eu tenho certeza que eu não perco de colocar os contatos, vocês em contato, tá, gente? E só para alegrar a vida da Maria Clara, nessa fala, nesse evento que o Carlos vai moderar, nós temos a Márcia Cavalcante, que é pernambucana. Epa, que bom. Deixa eu dizer uma coisa antes de ir embora. Não vai dar um minuto. Não vai dar um minuto. Eu posso falar antes? Um segundo. Sim, Abel. Para dia 14 de outubro, porque fala sobre Timor-Leste, eu sugeria a hora mais cedo, hora do Brasil, 8 horas ou 9 horas, porque com essa hora é hora de 23 da noite, muita gente não consegue assistir esse seminário. Por isso, eu sugeria para a hora mais tarde, ou mais cedo, a hora do Brasil, 8 ou 10 horas, 8 a 9 horas. Sim. Muito obrigado. Muito obrigada, Abel. Obrigada. Maria Clara, 30 segundos. Nem vai dar. Eu só queria dizer para vocês que eu coloquei meu e-mail e o nome das minhas páginas no Instagram e no Facebook, no chat. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá tudo lá. Meu e-mail e meu Instagram. Curtindo a língua portuguesa. Tem muitos vídeos, vocês podem ver lá. Eu cantando com as crianças. Obrigada. Obrigada a todos. Mais uma vez, um beijo. Obrigada, Carlos, pelo apoio. Obrigada, beijo. Tchau, pessoal. Tchau, prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite aqui da Suécia. Boa noite. Valeu. Aqui da China também. Aliás, 17h30 da Suécia, aí de tarde. Tchauzinho, obrigada, Suzana. Obrigada a você. Obrigada a vocês. Tchau. Hey do. Tchau, Abel. Obrigada. Hey do. Bom, vou fechar a sala, pessoal. Sim. Tchau. Tchau. Beijos e abraços a todos. Obrigada. Boa noite. Janildes, tá aí o e-mail. Mandei o e-mail, Janildes. Tá aí o e-mail.